Olá a todos, meu nome é Marcos Salomão Stout Avelar, eu faço parte da Liga de Empreendedorismo em Saúde da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, a LAES. E continuando nossa programação, eu venho hoje falar para vocês sobre a Pivot Strategy, ou estratégia pivô, uma das ferramentas mais utilizadas e muitas vezes necessária dentro dos ambientes do empreendedorismo. Hoje eu vou utilizar um material que foi confeccionado pela Júlia Godinho, juntamente por mim e pelo Miguel de Oliveira. Bom, então para começar, o que é essa Pivot Strategy ou estratégia pivô? Basicamente, ela se refere a uma mudança significativa na estratégia de uma empresa ou do indivíduo por trás dessa empresa. Basicamente, essa mudança, ela vai decorrer de desafios ou mudanças nos ambientes de negócios e oportunidades no mercado. Ou seja, quando uma empresa percebe uma alteração muito significativa no mercado, percebe que tem perdido clientes ou que tem perdido espaço dentro desse mercado, ou percebe também que outras áreas às quais ela poderia estar atuando estão mais em ascensão, estão mais benéficas para ela, ela pode realizar essa pivot strategy para assim melhorar o rendimento e melhorar o desenvolvimento dessa empresa. Então, muitas vezes, essa pivot strategy vai ser uma estratégia propriamente dita necessária para que essa empresa alcance o sucesso. E para exemplificar um pouco, tirar um pouco da teoria e trazer para a prática, a gente trouxe aqui um exemplo muito claro do que é essa estratégia pivô. Basicamente, a gente trouxe o exemplo de uma empresa de tecnologia que inicialmente pode começar fabricando determinados produtos. Por exemplo, nesse caso que a gente trouxe, pode começar fabricando hardwares. Mas se ela observa uma tendência do mercado para se mover em direção aos softwares ao invés dos hardwares, ela pode fazer um pivot, ou seja, ela pode utilizar dessa estratégia pivô para começar a focar mais a sua produção na criação de softwares e não só de hardwares, de forma que ela consiga ficar mais competitiva e relevante nesse mercado. E na prática, a gente tem diversas empresas grandes que já realizaram essa strategy pivot para se tornar mais competitivas e mais presentes no mercado. Alguns dos exemplos são a Apple, que inicialmente era uma empresa voltada principalmente para computadores pessoais, domiciliares. E observando a tendência do mundo em desenvolvimento de dispositivos móveis, em 2007 a Apple lançou o iPhone, de forma a participar de forma mais ativa dessa alteração de paradigma, dessa maior tendência de dispositivos móveis ao invés de computadores pessoais, e assim ela se tornou mais relevante nesse ambiente. Outro exemplo que nós trouxemos aqui para vocês é o caso da Netflix. A Netflix começou como um serviço de aluguel de DVDs por correio, mas percebendo uma maior tendência ou uma maior oportunidade no ambiente digital, ela fez um pivot estratégico e se tornou uma plataforma de streaming de vídeos online, o que revolucionou o meio no qual ela está inserida e tornou a empresa muito mais competitiva comparativamente aos seus concorrentes. Bom, e o que que uma empresa tem que ter em mente quando vai fazer essa estratégia pivô? Basicamente, a estratégia vai consistir em uma mudança de direção dessa empresa. Ela vai parar de atuar em determinados pontos ou vai dar menor enfoque a determinados pontos de atuação e vai passar a atuar de forma mais direcionada para determinados aspectos que estejam mais em alta ou que estejam sendo favorecidos pelo desenvolvimento tecnológico. Então, ela consiste nessa mudança de direção, mas tem que ser uma mudança justificada. Ou seja, não adianta que uma empresa simplesmente altere a sua direção, o seu norte, sem que haja uma justificativa para tal. Então, a não ser que o mercado tenha ficado mais competitivo, ou que a empresa esteja ficando obsoleta, ou que haja uma oportunidade muito mais significativa em outros pontos do mercado, é de maior risco realizar essa estratégia, uma vez que, caso não haja uma avaliação cuidadosa e uma execução muito eficaz dessa estratégia, há a possibilidade que a empresa perca seus fundamentos. E assim ela pode não só se endividar e se prejudicar, como também pode vir a quebrar. Então é necessário um acompanhamento muito próximo nos momentos em que essa estratégia pivô for ser realizada, e é necessário também um grande aprendizado com os erros,
uma vez que muitas vezes a estratégia pivô ela não vai ser assertiva. Muitas vezes a empresa vai tentar mudar de direção para acertar determinados pontos do mercado ou para acertar determinados produtos, e ela não vai acertar e vai levar grandes prejuízos nesse processo. Mas uma vez que ela acerte e consiga obter uma fatia mais generosa, uma fatia mais importante do mercado, essa pivot strategy pode ser fundamental para a ascensão e realmente para que a empresa deslanche. E quais são os tipos de pivot strategy que a gente tem? Basicamente, a gente tem esses 10 tipos que eu trouxe aqui no slide. A gente tem o pivot de produto, no qual a empresa vai mudar o foco do seu produto ou serviço, ou seja, ela vai alterar o seu produto para atingir uma fatia melhor do mercado, uma fatia que vai beneficiá-la mais. Um pivot de mercado, onde a empresa vai alterar o seu público-alvo, vai focar em outros públicos, além dos quais ela já foca, ou alterar mesmo o público para o qual ela está direcionada. O pivot de tecnologia, que está mais relacionado a alterações tecnológicas na produção do seu produto ou no desenvolvimento desse produto. O pivot de modelo de negócio, que vai ser uma alteração da forma como essa empresa produz, uma alteração do modelo propriamente dito da empresa, o que junto com o pivot dos canais de distribuição é muito significativo, uma vez que a gente pode ter alteração, por exemplo, de B2B para B2C, ou outras alterações no próprio modelo de negócios dentro dessa empresa. Além disso, a gente tem o pivot de plataforma, o pivot de design, o pivot de crescimento geográfico, associado à expansão geográfica propriamente dito dessa empresa, o pivot de custos, com otimizações de custos, redução dos gastos, aumento de margem, e o pivot da marca, que é uma das principais formas de pivot que vai estar associada à mudança como a marca é percebida no mercado. Então, às vezes, essa empresa pode querer alterar a forma como o mercado a percebe. Por exemplo, alterando de estar vinculada somente a um produto para estar vinculada a diversos produtos. Então, basicamente, a gente tem que as estratégias pivô, elas são estratégias muitas vezes arriscadas, porque elas são estratégias que vão alterar intimamente a produção dessa empresa. Ou seja, elas vão alterar o foco, podem alterar o direcionamento, o mercado de atuação e também a produção propriamente dita dessa empresa. Então, elas são estratégias arriscadas, mas muitas vezes elas são fundamentais para garantir a sobrevivência e o crescimento da empresa num ambiente de negócios que está em constante mudança, o que a gente percebe claramente pelos desenvolvimentos tecnológicos e pela velocidade no qual as coisas estão caminhando. Essas estratégias elas são mais comuns em empresas iniciantes e nas startups, uma vez que nessas empresas, mudanças de direções e erros são menos drásticos, são menos problemáticos do que em grandes empresas já estabelecidas e consolidadas no mercado. Mas muitas vezes, como a gente pôde perceber no caso da Apple, essas grandes empresas também podem recorrer a pivots estratégicos para se manterem dentro do mercado e se manterem funcionais, não se tornando obsoletas. Bom, essas foram as referências que nós utilizamos para falar sobre essa estratégia pivô. Eu espero que essa apresentação tenha sido útil para vocês e esperamos vocês na nossa próxima apresentação. Muito obrigado.